Boa tarde, galera. Eu sou o Coy. E eu sou o Cauê. E esse aqui é o canal Nossa Opinião. Vamos falar de heróis. Não estou falando dos Vingadores. Há 19 anos atrás, não estou falando do Superman, já tinham heróis. Eu não era nem nascido. Putz, Cauê. Então tu não viu o primeiro Hulk. Mas também não é dele que eu estou falando. Você tem ideia de quem pode ser? Pode me dar uma dica? Ele é da Filadélfia. Pronto. Bruce Willis, Corpo Fechado? Isso aí, Bruce Willis e o Corpo Fechado é o filme que a gente vai falar hoje. Bruce Willis interpretando o David. Vocês vão ver o porquê que eu estou falando isso se vocês assistirem de acordo com o que nós vamos dizer aqui hoje. Corpo Fechado, Fragmentado e Vidro. vocês vão ver uma coligação entre esses três filmes. Depois do sucesso estrondoso em O Sexto Sentido, todos queriam de volta a parceria de Bruce Willis e M. Night Shyamalan no cinema. Isso se tornou realidade em 2001, vindo assim Corpo Fechado. Corpo Fechado é um filme que podemos dizer que é de super-herói. Tudo acontece na Filadélfia. David está voltando para casa em um trem e acaba dormindo. Quando ele acorda numa maca de hospital, ele descobre que é o único sobrevivente entre 131 pessoas e sem sequer um arranhão no corpo. Uns chamam de milagre. Outros chamam de Corpo Fechado. David continua seguindo sua vida. É quando ele encontra uma carta durante o velório das vítimas e diz na carta a seguinte frase: quantas vezes você já ficou doente na sua vida? E isso faz com que David comece a procurar seu histórico. Seja ele de acidente, de doença. Ele pergunta à sua ex-esposa até então, que é uma fisioterapeuta. Pergunta também Ao seu chefe, que dá até um aumento para ele por causa que ele realmente não achou nada. Sendo assim, ele começa a descobrir que tudo que ele vinha passando e todos os problemas que ele já teve não passavam nada mais nada menos do que coincidências. É então que ele continua vivendo sua vida. Sendo assim, David vai fazer alguns exercícios, algumas coisas nesse nível. E aí ele descobre. Algo de diferente está nele. Quando ele está dentro da sua academia pegando peso, ele bota o peso máximo que ele carregava antigamente, 120 quilos. Nisso, ele pede pro filho tirar alguns pesos. O filho acaba colocando mais. E ele consegue carregar. Realmente é algo de sobre-humano em David. E esse algo que existe, ele também começa a perceber que ao tocar nas pessoas, ele percebe, vamos colocar o histórico delas, de alguma coisa boa ou ruim. Depois de acabar olhando seu histórico de acidentes e machucados, fraturas, doenças, etc., David realmente sabe que nunca aconteceu nada com ele. É então que entra em cena Elijah Price. Esse Samuel L. Jackson, um grande ator que vem interpretar esse personagem que tem uma certa doença. Elijah Price tem uma doença que dificulta a formação dos ossos e o colágeno neles. O que dificultou a sua vida na infância, na adolescência e acabar se fechando num quarto cheio de histórias e quadrinhos e gibis. Elijah Price é conhecido como o Homem dos Ossos de Vidro. Então, É uma doença rara que impossibilitava de brincar durante a sua adolescência e infância. Elijah começa a perceber que ele tem um outro tipo de dom. E esse dom é desenhar e fantasiar na sua mente heróis. Colecionar gibis, ele acaba se tornando maníaco por histórias e quadrinhos. É então que Elijah começa a procurar o histórico de David, porque ele foi para todas as manchetes de jornal nesse acidente, onde ele foi o único dentre 131 pessoas. O Elijah acredita muito em histórias e quadrinhos e acha que é uma antiga arte de mostrar a vida no mundo em si. Sim. E ele acha que o David é seu oposto. Como ele é vidro, ele quer algo inquebrável. E ele acha que essa pessoa pode ser David. Então David e Elijah começa a procurar por David dentro do trabalho dele, em alguns locais que ele pode vir a conhecer pessoalmente, e aí eles formam, entre aspas, uma amizade. A amizade de David e Elijah é um pouco forçada, porque Elijah é sempre que vai encontrar David, outras coisas assim.
David fala que tem alguma coisa errada com ele. Até então, Elijah continua a pesquisar e continua a incentivar e mostrar a David que ele tem um poder definitivamente sobre-humano. Mas David não quer acreditar de maneira nenhuma que esse poder veio por algum motivo. Detalhe, ele não assume pra ninguém que ele nunca ficou doente em sua vida toda, a ponto de colocar seu casamento em risco. É então que Elijah se machuca de propósito para tentar tirar a informação da mulher de David, mas não consegue muita coisa. Mulher de David, que até então é uma fisioterapeuta, ela é procurada pelo Elijah e assim ele começa a pesquisar a fundo. E quando ele vê que com a mulher ele não consegue nada, ele vai a outros tipos de histórico de David. David continua não assumindo seus poderes e tenta bancar o herói algumas vezes, querer ser o salvador. Então é onde Elijah continua a incentivar para que ele se torne realmente o vigilante que a grande Filadélfia precisa. E aí é onde David começa a definitivamente aceitar essa questão de ser um vigilante, um super-herói ou coisa parecida. É aí que ele começa a perceber. Até então ele não assume, mas ele tenta perceber que tem alguma coisa de diferente nele. Elijah faz toda a família de David acreditar que ele realmente tem superpoderes e é indestrutível. O tanto que o filho pega a arma de David e mira contra o pai. Por pouco, não sai uma chacina ou uma desgraça em família. Mas então, o casamento já balançado, ele tendo que provar alguma coisa e ele começa a querer ser, em definitivo, o herói que o filho dele e o Elijah tanto sonham que ele seja. David começa a ser o vigia da cidade e cuidar de todos os perigos por perto, já desenvolvendo seus poderes ainda mais. Esses poderes são aqueles o qual, ele quando toca em alguma pessoa, ele consegue buscar o histórico da pessoa, de coisas boas e de coisas ruins que ela tenha feito. E é nessa que, no ambiente de trabalho dele, que é num estádio de futebol, ele começa a sentir todos os tipos de vibrações, ele começa a captar a energia das pessoas boas e ruins. As boas não demonstram absolutamente nada, mas as ruins, ele enxerga a cena em si. É então que o David vê a visão de um faxineiro e começa a segui-lo. Ele vai parar na casa desse faxineiro. Lá ele encontra duas crianças aprisionadas e acorrentadas em sua casa. Sendo assim, David então vai até lá e sobe uma escada. Quando ele se dá conta de que ele está no andar superior, próximo à sacada, ele é surpreendido por este até então homem, que vem e empurra ele bruscamente de lá do segundo andar. Ele cai E acaba afundando numa lona, em cima de uma piscina. David, como ele é indestrutível, ele é super pesado. Dá pra ver isso na cena da luta. Sim. Dele com o cara pra salvar as crianças. E percebe-se que ele afunda na piscina. Ou seja, a fraqueza de David é água. Sendo assim, David é salvo pelas crianças que ele havia salvo. E essas crianças novamente são presas. David entra em luta corporal com o sequestrador e acaba vendo-se que David realmente é muito pesado. Sendo assim, David, após essa luta, sai de cena, deixando inconsciente o homem. E no dia seguinte, os jornais estampam: herói salva duas crianças. É então que não tem mais como esconder seus poderes. E ele acaba contando pro amigo Elijah, que começa a armar um plano muito assustador. Sendo assim, após ele contar para o amigo Elijah, ele também mostra ao filho, que até então tem o pai como verdadeiro ídolo. David se encontra com Elijah e Elijah fala para eles apertarem as mãos, já que agora eles são realmente amigos, já sabem todo o segredo do outro e tal. E sendo assim, quando eles se tocam, David percebe que tudo o que ocorreu durante a vida de David foi provocado por Elijah. Tudo que Elijah fez foi só despertar os poderes de David. Tudo isso matando assim muita gente. Elijah fez com que diversos incidentes e acidentes acontecessem durante o horário de trabalho ou coisa assim do David. Um homem que estava armado no ginásio qual ele trabalhava como segurança, o acidente de trem e também o acidente do incêndio.
Sendo assim, David esconde seus poderes e vai diretamente à polícia mostrar as provas que ele tem contra Elijah. E Elijah é internado num sanatório, tido como louco. Então, galera, esse aqui foi um resumão do filme Corpo Fechado. Agora, vem aquela parte que a gente fala sempre. A nossa opinião. Essa nossa opinião vai ser assim. Nós vamos dizer qual foi a melhor cena. Dar uma nota ao filme. E sendo assim, eu vou dizer uma coisa. A melhor cena pra mim é quando ele descobre o problema dele com o peso. Ele tem um problema muito sério que ele é muito pesado. E quando ele descobre que ele pode se afogar se ele entrar na água. Isso desde criança. Pra mim, uma das melhores cenas é a cena do tiro, que o garoto mira a arma pro pai, um filho mirando a arma pro pai, por acreditar em outra pessoa, dizendo que o pai dele tem poderes. Sendo assim, esse resumão sobre esse filme e as nossas opiniões sobre as cenas, é um filme de drama, é um filme que é mais vamos conhecer quem é David. E aí partimos para uma próxima oportunidade a gente também falar do Fragmentado e o porquê das ligações entre Corpo Fechado, Fragmentado e Victor. Mas tem algumas curiosidades, né, Cauê? Sim. Quais são? O orçamento do filme foi de 75 milhões de dólares e eles arrecadaram mais de 248 milhões de dólares. M. Night Shyamalan é um renomado diretor que já ganhou inúmeros, só com o filme do Sexto Sentido, ele teve inúmeras indicações a Oscar como melhor diretor, como melhor roteirista, como melhor... O cara é bom, bicho, o cara é bom, o cara sabe o que faz. E ele juntou aí o Bruce Willis, o Samuel L. Jackson, e aí... Pra falar a verdade, ficou um filmão. Uma parceria fantástica. Enorme, linda. Bom, sendo assim, esse foi o nosso resumão em relação ao filme Corpo Fechado. Lembrando que na próxima semana a gente vai falar do Fragmentado. Esse filme é fantástico. Aguardem a gente na próxima semana. Não esqueçam, dê o like, curtam, compartilhem, manda ver e se inscreva. E essa foi a minha. A sua, A nossa opinião. Valeu! Valeu!